Olá! Então vamos pensar do que uma criança atípica precisa. Sabe do que ela precisa? Do seu sim, do nosso sim. Isso mesmo. Uma criança atípica, em qualquer espaço que ela estiver, não apenas a escola, mas qualquer outro espaço da sociedade, ela precisa do seu sim. Sim, que bom que você veio. Sim, eu estou te percebendo. Sim, seja bem-vinda. Sim, eu te acolho. Sim, eu acredito em você. Sim, vamos trabalhar o seu potencial. Sim, você é bem-vindo. Sim, você merece estar aqui entre nós. Sim, eu vou tentar e buscar ajuda para trabalhar com você, para lhe atender, para lhe perceber como humano. Nós precisamos dizer sim para essas crianças. Talvez seja o que esteja nos faltando, enquanto humanos. Dizer um sim para ela. Porque essas crianças ouvem tantos nãos. Elas são tão indesejadas em alguns espaços, que talvez isso já tenha se tornado natural. Mas nós não podemos naturalizar o preconceito. Nós devemos tratar uma criança, lidar com uma criança atípica, como a gente lida com qualquer outra criança. Não há um segredo, não há uma receita. Seria bom se tivesse. A gente daria, nós que somos profissionais, e aí todo mundo ia começar a executar, ia dar certo, mas não tem. Sabe por quê? Porque cada criança é única. Da mesma forma que uma criança típica tem todas as características dela, às vezes a gente não sabe como ela vai reagir a algumas situações. As crianças atípicas também têm as suas personalidades. Gente, nós não podemos reduzir uma criança atípica ao seu diagnóstico. Não podemos. Se a gente reduzir essa criança ao diagnóstico, a gente só vai enxergar a deficiência, o transtorno, a comorbidade que tiver ali. Tanto na escola como em qualquer outro espaço, a gente precisa perceber essa criança, acolhê-la e fazer com que ela se sinta bem, se sinta à vontade. Eu percebo que, principalmente no comércio, e eu digo aqui o comércio em suas várias dimensões, as crianças típicas, elas são recepcionadas de uma forma bem comum. Bom dia, princesa ou príncipe, tudo bem? Como é que você está? O que é que você vai querer hoje? Que sorvete você gosta? Você veio comprar uma roupa? Ah, vamos escolher uma roupa para você? Mas quando uma criança atípica entra em um desses espaços, eu percebo uma reação. Não sei se de medo, de receio, mas as pessoas ficam sem saber como lidar. Gente, é uma criança, a gente lida do mesmo jeito que a gente lida com as outras. Pode ser que essa criança não verbalize, pode ser que ela não responda, pode ser que ela não compreenda um comando ou algo que você tenha falado, mas você vai cumprimentar porque ela vai se sentir percebida, porque ela vai sentir-se incluída naquele espaço. Alguns professores, eles sempre têm essa pergunta: como é que eu lido com uma criança especial? Como é que eu lido com uma criança atípica? Do mesmo jeito que você lida com as outras crianças, sabendo que aquela criança precisa de adaptações. Porém, no trato, na conversa, no dia a dia, no acolhimento, você não precisa fazer diferente. Você faz como você faz com os demais alunos. Você que trabalha em comércio, você que está em outros lugares da sociedade para além da escola, porque quando a gente fala em inclusão, a gente não fala só na escola. Pode cumprimentar as crianças de forma natural, conversar, acolher. Porque talvez haja um receio, um medo em relação a como ela vai reagir, se você está fazendo certo ou errado. Mas nós somos pessoas educadas, que cumprimentamos, que damos as boas-vindas, que acolhemos. A criança típica, com certeza, vai se sentir feliz e ambientalizada no local que a trate bem. Nós precisamos tratá-la bem. Nós precisamos dizer um sim todos os dias para essa criança. Uma criança e crianças
que existe no nosso país, que já ouviram tantos nãos, que infelizmente estão até habituadas a ouvirem nãos. Nós temos que mudar a moeda, o lado da moeda, e dizer sim. Passar a dizer sim. Porque quando a gente não tem conhecimento, talvez o medo nos paralise e a falta de conhecimento não deixe que a gente perceba algumas situações. Mas hoje, o tempo inteiro, está sendo disseminada várias informações sobre a deficiência, sobre o que nós precisamos fazer, sobre como nós podemos proceder. Então, não há um segredo, não há uma receita de como nós podemos lidar com uma criança. E não há algo específico de início do que uma criança atípica precisa. Primeiro, ela precisa ser acolhida. Quando a gente acolhe, quando a gente diz o sim, a gente abre para ela um leque de possibilidades. Porque ali, naquele espaço, independente de onde seja esse espaço, ela vai poder atuar, ela vai poder ser ela mesma, ela vai poder ser protagonista. E quando eu digo protagonista, não entendam que eu só vou focar naquela criança e vou dar para ela um destaque porque ela tem um transtorno, porque é midiático, porque dá likes. Não é isso. Quando eu digo assumir o protagonismo, é ela conseguir se expressar, ela conseguir dizer o que quer, ela dá um sorriso, ela se sente bem, se sentir à vontade, conseguir dar uma relaxada naquele espaço e pensar, ou perceber, né? Nossa, aqui eu tô bem, aqui me acolheram, eu estou num lugar que me recebeu, num lugar que me acolheu, num lugar que me percebeu e num lugar que vai servir agora aqui as minhas necessidades. É claro que ela não pensa com essa clareza, mas ela percebe. Ela percebe. Todos nós, quando chegamos em algum lugar, nós queremos ser bem recebidos. Nós queremos ser atendidos, queremos palavras afetuosas, né? Palavras que nos façam se sentir bem, nos façam nos sentir acolhidos, percebidos e visualizados. Com as crianças atípicas é a mesma coisa. Não é diferente. Se você tem respeito, se você tem empatia, se você se importa com ela e oferece para ela uma fala, um sorriso, o seu serviço, logicamente você vai conquistá-la. Não há segredos. Não precisamos de grandes coisas para incluir de forma ambiental uma criança atípica. Quando a gente fala em inclusão, nós não falamos só da escola e nós não falamos de algo extraordinário. Nossa, agora realmente a inclusão está acontecendo. Nós falamos sobre ações pequenas que vão acontecendo dia após dia e que vão se tornando comum. O princípio da inclusão é que a gente se adeque à pessoa atípica. Se nós tivéssemos, desde o início da criação da inclusão, das políticas, porque nós temos essas políticas no Brasil, se nós tivéssemos tornado natural a recepção dessa criança e não uma rejeição, talvez nós já teríamos avançado um pouco mais. Porque são questões atitudinais que contam também nesse processo de inclusão. Tanto na escola como na sociedade, num parquinho você vai brincar, no cinema você vai ver um filme, no shopping você vai passear com a família. Tudo isso é um ambiente onde a criança precisa de um sim. Então, os olhares de repulsa, os olhares de não aceitação, quando há a presença de uma criança com comportamento atípico nos espaços, ele não condiz com a inclusão. Porque a inclusão é você dizer um sim, todos os dias. E mesmo que você não se envolva diretamente, dizer um sim também é respeitar. Sim, eu vou respeitar porque eu não sei o que está acontecendo ali. Então, não vou julgar. Mas hoje, principalmente em épocas de redes sociais, onde cada um posta, escreve aquilo que bem quer,
nós corremos o grande risco de cada vez mais essas crianças serem penalizadas. Então, há vários movimentos de rejeições, várias falas que não são interessantes, porque o sim não foi dito. O sim ainda não é praticado. Nós precisamos de prática diárias. Nós precisamos de efetivação das palavras. A gente precisa dar vida e corpo àquilo que é falado. Talvez a gente dissemine a ideia de dizer o sim, de aceitar, de dar as boas-vindas, de acolher, mas na prática isso não é feito. E enquanto a gente não começa a fazer, a gente não evolui muito. Podem-se ter várias leis, pessoas engajadas, mas são as ações diárias de todas as pessoas que vai contar para uma inclusão bem-sucedida. E eu não falo aqui sobre facilidades. Ah, Verônica, você acha que é fácil? Não falei sobre facilidades em momento nenhum. Falei em possibilidades. Falei em forma de perceber essas crianças e dizer um sim para elas. Porque elas merecem. Porque são crianças. Porque têm potencial. Porque podem aprender. Porque têm suas necessidades individuais. Porque têm suas características. Têm seus desejos. Elas são importantes como nós somos. Apesar de várias características danosas que vários dos transtornos causam nessas crianças, elas têm o espaço delas. Elas têm as individualidades delas. A gente não pode rotular. A gente não pode generalizar. A criança que tem TEA é de tal forma. Uma criança que tem DI é de tal forma. Não há um padrão. Há critérios para o diagnóstico. Há características dentro de cada transtorno. Mas há diferenciação de pessoa para pessoa. Quando a gente sair das negações e dos nãos e disser mais sim, e tratar essas crianças com naturalidade no nosso meio, eu tenho certeza que as coisas vão melhorar, porque elas precisam melhorar. E porque as crianças merecem ter mais sims nessa sociedade do que não. E você? Você já disse sim para uma criança atípica? E não é dizer no sentido de falar, mas na forma de agir. Você já disse sim? Você olhou para ela e viu uma criança que tem suas necessidades, que precisa de oportunidade de estar ali? Vamos pensar sobre isso, hein?